Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu queria fazer um vídeo mais diferente pro canal, né? Canal meio aleatório, né? Um vídeo de Naruto, meu segundo vídeo de Naruto, e é algo que eu pensei sobre Naruto um dia desses e queria fazer um vídeo de análise sobre, de roteiro. Eu sou quem assiste o canal do queria falar um pouco sobre a escrita de Naruto. Não para criticar ou elogiar, mas um what if, né? Como diriam na gringa, um what if, um e se. Se Naruto não fosse um anime shonen, onde tem que ter um roteiro, onde o vilão tem como perder, tipo, tem que estar farmando aura, matando todo mundo, e Naruto fazer o discurso no jutsu dele. Se Naruto Shippuden fosse algo sem roteiro, fosse algo mais vida real mesmo, tipo, algo mais imprevisível, qual teria sido um jeito mais adequado e eficiente do Obito ter executado o plano Tsuki no Me, o plano Olho da Lua, né? Se o plano tivesse dado certo. Como poderia ter sido diferente se a história não tivesse a obrigação de focar no protagonista? Então aqui eu vou tentar argumentar os erros do Obito como vilão, tipo aquela série do YouTube da Cartoon Network, Telecurso 2000 pra vilões, tá ligado? Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, antes de falar do plano em si e das bijus, vamos falar do Obito, o personagem mesmo. Supondo que ele quisesse agir da forma mais eficiente e psicopata possível ao mesmo tempo, sem se importar com nada além do olho da lua, né? Que é meio que é um pouco como ele já agia quando ele estava com a máscara laranja, né? Ele, de- Se fosse seguir o personagem desse jeito, faria sentido ele ter pegado o Sharingan do Kakashi de volta, né? Pegado de volta o Sharingan que ele entregou pro Kakashi. Não precisaria matar o Kakashi, atacar o Kakashi, só dar um jeito lá de pegar o Sharingan. Ele consegue fazer isso tanto de forma sorrateira quanto só chegar e pegar. Tem. Porque o próprio Kakashi não venceria uma luta contra ele, eu acredito. Porque tem aquele momento no anime onde tá o time 7 reunido, tá Naruto, Sakura, Kakashi, Hinata, Kiba, uma galera lá lutando contra o Tobi, né? Que eles não sabem quem é o Tobi ainda. E tá rolando mais uns 5 6 7 contra um 8 não lembro. E ninguém conseguia fazer nada, porque ninguém sabia como funcionava o Camu e ninguém sabia o que fazer, como fazia pra atacar o Obito. Então, se com o time inteiro o Kakashi não conseguiu fazer nada, imagina sozinho. E por que eu digo isso? Pense comigo, o Tobi, né, o Obito da Akatsuki no começo do Shippuden, antes do arco da guerra, antes do modo sábio do Naruto e tudo mais, eles com apenas um Mangekyo e as células de Hashirama, eles já eram dos personagens mais fortes do verso inteiro, velho. Naquele momento da história. Muita gente na comunidade de Naruto, né, coloca ele próximo do Itachi, ou alguns vão dizer que ele tá abaixo do Itachi, mas não tão abaixo assim, um pouco abaixo. Outros vão falar que ele vence o Itachi. E Itachi, assim como os outros membros da Akatsuki, exceto esse aqui, já é um ninja de altíssimo poder, já é um dos ninjas mais poderosos vivos naquele momento, né? A própria Akatsuki, quase todos os membros da Akatsuki são no mínimo nível de Jonin de Elite. No mínimo. Já é um ninja de altíssimo poder, já é um dos ninjas mais poderosos vivos naquele momento, né? A Akatsuki já é uma organização de nível Kage. Então, mesmo com apenas um Mangekyo, ele já era um dos shinobis mais fortes do mundo naquele momento. Com dois Mangekyous, além dele poder usar o Kamui de longa distância, ele também teria acesso ao Susanoo. E tudo isso sem perder a visão, porque metade do corpo dele é patrocinado pelas células de Hashirama. Então eu acredito que dois Mangekyous seria bastante plausível acreditar que o Obito, com dois Mangekyous, seria o ninja mais forte do mundo naquele momento da história, né, antes da guerra, ou pelo menos top 3, top 5. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o Tsuki no Mi, com o plano Olho da Lua? No que isso contribuiria para o plano? Você pode estar se perguntando. Bem, ele ficar mais forte seria, no contexto do vídeo aqui, seria uma questão de precaução e de segurança. Primeiro porque com dois Mangekyous e a defesa incrível do Susanoo, né? Ele poderia, por exemplo, eu não sei se daria certo, mas ele poderia colocar o Susanoo em volta dele, né? Quando estivesse lutando com um oponente que cauterasse o Kamui, e deixar o Kamui ativado ao mesmo tempo.
Então, por exemplo, contra o Minato, se ele tivesse Suzano e desse tempo de reagir, na hora que o Minato fosse acertar o Rasengan, ele ativa as costelas do Suzano, tá ligado? Então, com dois Mangekyous e a defesa incrível do Suzano, isso facilitaria na captura de Bijus, né? Porque ele seria muito mais forte. Ele seria mais forte. Facilitaria na infiltrar as vilas, porque ele teria o Kamui de longa distância e teria o Suzano. E facilitaria em combater ninjas que são inimigos da Akatsuki. E também, principalmente, caso alguém da Akatsuki traísse, teria menos risco de morrer em combate, caso fosse traído por um membro da Akatsuki. E já que metade do corpo dele é célula de Hashirama, patrocinado pela célula de Hashirama, por, será que ele não poderia, com alguns experimentos ou algo assim, fazer igual o Danzo e encher o braço dele de Sharingan para ter vários Izanagis no braço? Já que ele já tem a célula de Hashirama? Agora vamos sair um pouco do Obito individualmente e vamos para Akatsuki. Eu acredito que o Obito fosse mais o cara das sombras desde o começo da história, desde antes da Akatsuki, né? Desde a invasão de Konoha, igual no começo. Se o personagem fosse mais consistente, de ser sempre alguém que age nas sombras e não busca confronto direto, igual o Obito Máscara Laranja sempre fazia, realmente, né? Porque ele atacou. Segundo essa personalidade dele, era melhor o Obito ou ele não ter lançado a Nove Caudas dentro de Konoha, pelo menos não tão cedo, não antes de formar a Akatsuki e pegar o Mangekyo do Kakashi, ou ele nunca ter feito isso. Pra mim, uma estratégia que faria mais sentido seria ele formar a Akatsuki primeiro, e aí ele vai atrás dos Jinchurikis mais fracos primeiro, e os Jinchurikis tipo o Takata, se eu não me engano, e tinha uns outros também. O Jinchuriki das duas casas eu acho também que ela também estava sozinha na hora que foi capturada. Enfim, ou Jinchurikis que moram em lugares que não são tipo das cinco grandes nações, sabe? Que não são de uma vila gigante e tal. Jinchurikis que moram mais afastados de alguma vila e não são supervisionados pelos Kages para não chamar atenção e para evitar confronto, né? E ao invés de ter ido atrás da Kushina, né, que era a esposa do quarto Hokage, né, para conseguir a Kyuubi e tal, e vivia dentro de uma das vilas mais poderosas do mundo, era melhor era melhor ter adiado isso. E aí, na hora que ele fosse atrás da Kyuubi, da Kushina, né? Ele poderia. Eu vou sugerir duas estratégias aqui, né? Ou a estratégia furtiva, a estratégia Kamui, que é pegar a Kushina desprevenida num dia em que o Minato não estivesse com ela, tipo, o Minato, mesmo sendo Hokage por algum motivo, ele tivesse missão, ou tivesse em outro lugar, enfim, não estivesse com a Kushina naquele momento e ela não estivesse sendo vigiada por outros ninjas, estivesse em casa, por exemplo, esperando o Minato chegar, não sei. E levar ela pra dimensão do Kama e só vapt-vupt. Ou se fosse pra acontecer igual aconteceu no anime de atacar Konoha, de lutar contra o Minato, se isso tiver que acontecer mesmo na história, é evento canônico, se isso tiver que acontecer mesmo, então ele poderia, caso o Mangekyo Sharingan dele consiga fazer isso, invocar logo duas bijus em Konoha para distrair o Minato. E de onde viriam essas duas bijus, você se pergunta? Daquilo que eu falei antes, de formar a Akatsuki, ou sozinho mesmo, e capturar Jinchurikis mais fracos e mais afastados primeiro. Porque seria muito difícil o Minato lidar com duas bijus ao mesmo tempo, mesmo que essas bijus fossem mais fracas que a Kyuubi, que é a Kurama, né? Não, ainda assim, lidar com duas bijus ao mesmo tempo seria muito complicado para um Hokage. E se não for possível controlar as duas bijus com o Mangekyo, né, se o Mangekyo, então ele poderia mandar membros mais fortes da Akatsuki distrair o Minato. E aí, enquanto o Minato está distraído com a Akatsuki, vai extrair a Kurama, a Kurama, né, vai atrás da Kushina e bota ela na dimensão do Kamui o mais rápido possível. Ou ao contrário, ele distrai o Minato enquanto algum Akatsuki vai atrás da Kushina. Ou ele mesmo, né? Lembre-se de. E vamos pensar nesse cenário aqui, se ele tiver os dois Mangekyo nesse cenário aqui, talvez até tivesse Izanagi também, tipo mais de vários Izanags, né? Fazer aquilo que o Danzo fez. Então ele muito provavelmente poderia enfrentar o Minato no mínimo, eu suponho aqui, né? Não tô fazendo batalha mortal aqui nem nada, mas eu acredito que um Obito com dois Mangekyo, mesmo se não derrotasse o Minato, aguentaria bem mais contra o Minato, isso é meio óbvio. E ou até lutar em pé de igualdade. Ou ao menos
ou ao menos ele ganhar tempo suficiente para distrair o Minato, enquanto o Pen ou algum outro membro, talvez um Zetsu, se bem que Zetsu é muito fraco, né? O Zetsu, enquanto algum membro da Akatsuki vai atrás da Kushina, de capturar a Kushina. Esse cenário também funcionaria no caso em vez de atacar Konoha, ele estivesse indo na Vila da Nuvem atrás do Killer Bee. Então, resumo aqui da obra, resumo da história. A ideia seria primeiro capturar os Jinchurikis que moram sozinhos ou que vivem afastados de suas vilas, pois as vilas, né, nesse caso as vilas demorariam para notar que eles morreram, porque eles são sozinhos, né, afastados. E aí se fosse realmente necessário ser ofensivo com alguma vila, atacar de vez alguma vila, atacar as vilas mais fortes usando alguma biju que a Katsuki capturou antes. Talvez até duas bijus de uma vez só, ou uma biju e algum membro da Akatsuki forte junto. Tipo um Kizami, alguém assim, né? O Kizami já é a biju sem cauda, né? As novas bijus sem fazer espetáculo e sem ninguém ficar sabendo que a Akatsuki existe, né? Ou a Akatsuki ficar fora do radar, assim que levar o Jinchuriki para a dimensão do Kamui, vaza. No caso do Killer Bee, que é um Jinchuriki extremamente poderoso e com controle total da sua biju, ele poderia seguir algumas opções. Ele poderia deixar o Killer Bee por último, ou seja, invadir Konoha antes de invadir a Vila da Nuvem e tentar ou derrotar Killer Bee sozinho numa batalha tradicional, né, uma batalha 1v1, né, num local remoto e afastado da vila, igual o Sasuke quando ele lutou contra o Killer Bee, que o Killer Bee tava meio afastado da vila, ou invocar 9 caudas pra cima do Killer Bee logo e dane-se. Tipo, nesse cenário aqui o Obito já teria invadido Konoha. E por último, a última etapa do plano, a ideia para finalizar o plano Olho da Lua seria ele ir para algum lugar distante, invocar o 10 Caudas num lugar tipo, sei lá, uma ilha, alguma coisa assim, sei lá, algum lugar, uma vila pequena e não sei o que. Aí se tornar do Jinchuriki do 10 Caudas lá mesmo. E aí, pronto, acabou. As vilas não vão ter se preparado para isso e o plano Olho da Lua se